Dani, pode começar se quiser. Richard está aí, estou vendo um monte de carinhas conhecidas, que bom reencontrá-los. Richard, estou usando os produtos, viu? Estou gostando, está aprovado. Uai, gente, espera aí que meu computador apagou aqui, não sei o que aconteceu. A gente está te vendo e te ouvindo. Não tem mais nada na minha tela. Isso aconteceu comigo também já. E o que faz? Você não está nem conseguindo entrar e sair de novo, né? Nada. Você pode tocar porque a gente está te vendo e está te ouvindo. É isso que eu ia falar. E está bem enquadrado, então pode ir. Então tá bom, vou seguir assim. Bom dia, sejam muito bem-vindos a esse evento. Nós, da Comissão de Saúde, Beleza e Bem-Estar, a gente juntos, né, discutimos soluções, buscamos antecipar possíveis impactos para o setor. Foram muitas iniciativas no ano passado, a gente procura debater vários assuntos, a gente vem acompanhando várias leis que estão em votação, inclusive nessa quinta-feira passada, agora, essa semana, ontem, teve uma votação muito importante para a gente sobre o Salão Parceiro, que foi adiada para o final do ano. Então, é trabalho da comissão acompanhar tudo isso e trazer esses temas para discussão. A gente tem uma variedade muito grande de empresas associadas, a nossa comissão ela tem um desafio grande, porque além de ter subsegmentos na vertical de produto e serviço, a gente ainda tem uma variedade grande, que é cosmético, perfumaria, serviços médicos, odontologia, farmácia, ótica, esporte e recreação. Então, para tratar tantas variáveis, a gente faz reuniões bimestrais no núcleo mais fechado da comissão e a gente traz assuntos que a gente considera relevantes e também baseados nas nossas pesquisas, que a Thaís vai falar um pouquinho para vocês, para que a gente possa compartilhar todas essas, não vou falar dores, né? Eu vou falar desafios, todos esses desafios que a gente vem enfrentando. No ano passado, nós construímos a cartilha de biossegurança com os protocolos para retomada, entramos com isso junto à Prefeitura de São Paulo, então, assim, está um trabalho bem legal, eu quero convidar vocês para participar cada vez mais, e eu passo a palavra para a Thaís. Um beijo e... Bom dia. Obrigada, Dani. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou a Thaís Ramos, sempre bom a gente se apresentar, sou Master da Não Mais Pelo e coordenadora da Comissão de Saúde, Beleza e Bem-Estar. E como a Dani falou, a gente está trazendo esse evento aqui para vocês com base das necessidades que nós levantamos, né? Então, o ano de 2020 foi um ano bem desafiador e nós levamos uma série de conteúdos online e fechamos o ano com a entrega da cartilha. E para começar 2021, nada melhor do que fazer perguntas para os nossos associados para entender quais as expectativas de entregas da comissão para vocês. Então, em fevereiro, a BF disparou uma pesquisa, perguntando o que vocês esperam da comissão, quais os principais assuntos que são relevantes para vocês, e com base nisso é que a gente está produzindo os nossos eventos. Em março, a gente teve um evento muito interessante, que a gente chamou carinhosamente de Fundo Digital, né? Que são como investir com o fundo nas mídias digitais para levar resultado e vendas para os franqueados. Foi um evento muito interativo, os associados perguntaram bastante e foi muito gostoso de conduzir. Então, eu convido vocês para que também tornem este evento muito gostoso, que perguntem, façam perguntas. A doutora Karen e o doutor Paulo estão aqui, eu agradeço a presença deles e o aceite do convite para a gente tratar desse assunto, né, que é a saúde do trabalhador do franchising, para levar mais conteúdo para vocês. Só um recadinho, pedir para todos deixarem os microfones desligados e, ao final, a ABF vai projetar um QR Code para vocês responderem o que acharam do evento, o que vocês entenderam da dinâmica, porque é sempre positivo isso para a gente, para dar o norte, para a gente poder elaborar os próximos eventos e os próximos temas para vocês. Tá bom, pessoal? Agora eu vou entregar para vocês, para a doutora Flávia Amaral, que ela é membro da nossa comissão, e ela é quem vai conduzir com vocês a moderação junto com a doutora Karen e com o doutor Paulo.
Até mais, pessoal. Obrigada, Thaís. Obrigada, Dani. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Esse é mais um dos eventos da nossa querida comissão, a mais jovem comissão da ABF, mas bastante ativa. A gente conta também muito com o apoio e participação dos associados no envio de sugestões de assuntos a serem debatidos, né, como a Thaís e a Dani comentaram. E hoje a gente está trazendo para debates e discussão e esclarecimentos aí dos nossos associados, um tema que muito nos aflige, que é as relações trabalhistas, né? A área trabalhista, principalmente num momento em que a gente está vivendo de pandemia, com grandes incertezas, e uma área que sofreu algumas alterações aí no ano passado. Dentre essas alterações, a gente vai falar hoje sobre 3 normas que foram publicadas no ano passado, as normas regulamentadoras número 1, 7 e 9, porque elas impactam a saúde do trabalhador, né, como se lida com a saúde do trabalhador, o monitoramento do meio ambiente de trabalho, e elas trazem algumas alterações que precisam ser adotadas por todas as empresas, né, com relação ao gerenciamento dos riscos ocupacionais. Além disso, a gente, na segunda parte do nosso evento, a gente vai falar um pouco sobre os impactos trabalhistas e previdenciários da Covid. Então, a gente vai ter aí algumas decisões que também foram publicadas para a gente debater e tirar as dúvidas de vocês. Para isso, eu tenho o prazer, então, de convidar aqui ao nosso palco virtual o Paulo Benevento e a Karen Viane. Eu vou falar rapidamente o currículo deles aqui, para vocês terem também uma referência, tá? Peraí, só. O Paulo, ele é advogado, ele é atuante na área da saúde, do direito da saúde, ele é sócio-diretor do Benevento Sociedade de Advogados, especialista em direito sanitário pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é diretor jurídico da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Estado de São Paulo e da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano do Sul. Ele é professor e tem mais de 18 anos de experiência na área de saúde. A Karen Viane, ela é advogada, sócia-diretora da Advocacia Viane, atua há 20 anos na área de direito empresarial e é especialista pela FGV São Paulo em Direito e Processo do Trabalho pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais. Bom, pessoal, vamos começar então com o Paulo, que vai destrinchar aqui um pouco para a gente, numa linguagem bem informal, as normas regulamentadoras e como elas vão impactar ou estão impactando já as nossas vidas. E, na sequência, a Karen assume. Aí, eu queria pedir para vocês fazerem as perguntas no chat, tá? E aí, no final, a gente abre para um debate. Muito obrigada, pessoal. Bom evento. Bom dia a todos. Estão todos me ouvindo bem, só para confirmar? Sim, está perfeito. Ok, então tá bem. Primeiro, agradecer a BF, né, pelo convite. A gente ficou muito satisfeito de poder estar aqui com vocês e compartilhar algumas informações que são essenciais nesse momento, né? A gente vive um momento de muitas mudanças e muitas exigências para as empresas, né? As empresas, elas estão sendo convidadas, assim, entre aspas, a cumprir uma série de exigências, algumas delas difíceis, num tempo escasso. Nós vamos falar de um tema hoje que justamente envolve a necessidade de cumprimento de regras, de adequação, de harmonização de instrumentos, né, de documentos das empresas e que traz algumas dificuldades e o tempo já está se esgotando. Então, nós vamos fazer os alertas devidos, né, para que todos os associados tenham a ciência, a exata noção do que devem fazer daqui por diante, até agosto, que é o mês de implemento dessas alterações das NRs, né? Eu vou compartilhar minha tela e começamos a falar a respeito. Ok? Todos conseguem ver? Perfeito, sim. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, o nosso tema hoje é a saúde do trabalhador do franchising,
o monitoramento do meio ambiente do trabalho e os impactos trabalhistas e previdenciários da Covid-19. Parece que não está passando o meu slide, deixa eu ver aqui. Aqui, passou. Mas passou demais. Aqui. Está cortando bastante, viu? A gente não consegue te ouvir. Deixa eu tentar mais uma vez, vamos lá. Se você quiser desligar a sua câmera, eu acho que fica mais rápido. Eu estou ouvindo bem ele, sem corte. Eu escuto bem por aqui também. Também ouço bem. Joia, Bom dia a vamos lá. todos. Não está aparecendo para mim aqui o slide. Deixa eu tentar mais uma vez, vou fechar tudo. É melhor fechar, porque está no fim da apresentação. Descompartilha e compartilha de novo. Isso, estava funcionando fechar. direitinho. Ok, vamos lá. Está aparecendo, agora é só colocar na tela cheia. Vamos ver. Foi de novo para o fim da apresentação. Que estranho isso. Isso está acontecendo direto. Vamos relaxar, porque... Deixa eu ver. Volta e Tem que meia. clicar no primeiro slide ali. Vamos tentar. Aí, acho que agora vai. Vamos ver. Vamos ver aqui. Foi, agora eu ia botar no Aí, compartilhamento. vamos lá. Isso, perfeito. Vamos tentar, deixa eu tentar passar, vamos ver se vai passar. Bom, então o nosso tema é esse, veja. Eu gostaria que vocês vissem isso como três temas que estão intimamente relacionados, né? Então, vamos lá. Primeiro quando a gente fala sobre saúde do trabalhador, né, o que a gente está se referindo, na verdade, não é ao estado de saúde do trabalhador, né? O que eu quero me referir aqui é um conjunto de normas, né? Um conjunto de normas jurídicas que buscam garantir a saúde do trabalhador. É a isso que a gente está se referindo. Um tema correlato, né, que está na sequência lógica disso, é o monitoramento do meio ambiente do trabalho. Quando a gente fala sobre monitoramento do meio ambiente do trabalho, a gente está falando sobre um conjunto de medidas adotadas para assegurar que o meio ambiente do trabalho ofereça condições ideais de trabalho. Então, isso a gente faz observando, evidente, as normas, né? Então, daí a correlação entre esses temas e a sequência entre eles. E, na sequência, os impactos previdenciários da Covid-19 como contingências que devem ser evitadas através da observância das normas e da adoção das medidas. Então, vocês vejam que é um tema que tem três assuntos, né, que eles se relacionam logicamente e também em termos de consequência. É importante salientar também que o contexto dessa análise que nós vamos fazer, né, esse tema da saúde do trabalhador, monitoramento do ambiente de trabalho, impactos previdenciários e trabalhistas da Covid, ele está emoldurado por algumas questões muito importantes do momento que nós vivemos, né? Então, de um lado, nós temos agora uma tendência à adoção de políticas de desburocratização, de desregulamentação, de simplificação de processos, característica desse governo, e tem trazido essas questões desde o primeiro momento. E, de outro lado, a gente tem uma questão lamentável, né, e que é a emergência em saúde pública relacionada com a pandemia. Então, se por um lado a gente tem políticas de desburocratização, de outro lado a gente tem a emergência em saúde pública, a Covid, e isso determina uma série de fatores, uma série de consequências e questões que devem ser avaliadas, né? Por exemplo, nós temos hoje, por conta da desburocratização, nós tivemos no ano passado a revisão das normas regulamentadoras, que são normas que vigoram desde 1978 e que falam a respeito de saúde, medicina do trabalho, mas que no ano passado tiveram uma alteração muito significativa e importante,
que impacta as empresas diretamente e que merece muita atenção nossa. E, de outro lado, em relação à emergência de saúde pública, em relação à Covid, a gente percebe que essa questão trouxe muitos e novos problemas ocupacionais, né? A gente tem que ter um olhar atento para isso. É importante a gente dizer que, em relação à revisão das NRs, um ponto muito significativo e importante é a alteração, é a substituição, né, do PPRA, que é um documento que a gente já conhece, né, que as empresas estão acostumadas, são aquelas brochurinhas que as empresas têm a respeito de gerenciamento do ambiente do trabalho, né? Ali você tem todos os riscos descritos, mas não todos os riscos químicos, físicos e biológicos descritos, mas entende-se que aquilo, com o tempo, ele deixou de cumprir o papel, né? Passou a ser algo feito muito pro forma, as empresas faziam, muitas vezes, e lamentavelmente era um processo de copia e cola, pegava o do ano passado, copiava, colava, deixava ali só para cumprir exigências. Houve uma alteração bastante significativa e importante aqui, que é a adoção hoje de um gerenciamento de risco ocupacional, né? Um programa de gerenciamento de risco, com uma visão completamente diferente, uma visão de processo, uma visão de produção contínua de conhecimento, de informação, de avaliação de ambiente de trabalho, de classificação de riscos. Bom, a gente vai explicar isso melhor. E, por outro lado, por conta da emergência em saúde pública e da Covid, a gente vê uma necessidade muito grande nas empresas de adoção de novos POPs, procedimentos operacionais padrão, que não são ocupacionais, são sanitários, eles são necessários para cumprir exigências sanitárias, mas que, conforme a gente vai expor aqui, eles estão intimamente relacionados com o PGR e devem ser objeto de harmonização. Deve haver uma harmonização entre as normas, os protocolos sanitários da empresa e os protocolos ocupacionais. Eu vou explicar isso melhor. Vou fazer aqui só uma breve comparação, tá, entre o Programa de Gerenciamento de Riscos e o PPRA, para a gente ter alguma noção das mudanças que foram feitas. Então, primeiro dizer, né, que o novo Programa de Gerenciamento de Riscos, ele se dispõe a fazer o gerenciamento de todos os riscos, e sempre observando o princípio da prevenção, né? Então, assim, a gente fala muito em gerenciamento de risco, adoção de providências, mas a verdade é que, em relação à prevenção, deixa-se sempre muito a desejar, né? A prevenção não é ser priorizada, vamos dizer. No PPRA, havia gerenciamento de riscos físicos, químicos e biológicos, mas muitos outros riscos, a gente não tinha um olhar para eles. Então, dentro do PGR, a gente vai olhar para tudo isso. O PGR, ao contrário do PPRA, que tinha uma revisão anual, o PGR ele é contínuo. Então, é um sistema que vai ser continuamente alimentado. Sempre que houver novos riscos, novos colaboradores na empresa, os ambientes de trabalho sofreram alguma alteração, é necessário ir lá e alimentar esse sistema. É um sistema que vai ser alimentado, e aí é uma questão de cada um, né? Mas eu acho muito difícil que se faça de outra forma, através de um software. Né? Vai ser um software e aquele software vai conduzir a pessoa através de várias etapas e aí quem está fazendo a gestão direta desse sistema vai alimentando continuamente. Significa que o PGR, os inventários, os documentos do PGR, eles podem ser diferentes de um dia para outro, ao contrário do PPRA, que era um documento que você fazia e aí você só ia se preocupar novamente com ele no ano seguinte, né? O PGR não. O PGR ele é contínuo, ele pode ser revisado a cada 2 anos, né? O que a lei diz é isso, o que a norma diz é isso, que ele vai ser revisado a cada 2 anos com algumas ressalvas, mas essa revisão não significa que você não vai alimentar esse sistema, que você não vai mudar ele, tá? Há uma previsão importante dentro do PGR hoje, que não existia no PPRA, que acontece, por exemplo, quando há um acidente de trabalho na empresa, né? Há um acidente de trabalho, você tem que ir no PGR e fazer as alterações, você tem que reavaliar aquele risco que potencialmente gerou aquele acidente. É necessário fazer a alteração imediata do PGR, isso não acontecia no PPRA. Se você tinha um acidente de trabalho na empresa, o PPRA ele continuava em vigor, mesmo inadequado. Ainda que houvesse um risco lá que não tinha sido previsto ou adequadamente avaliado, você ia adiante, só no ano seguinte ia fazer a revisão. Agora não. Agora é necessário fazer todas as alterações relacionadas àquele acidente. Um outro ponto importante do PGR é que ele é um programa que pretende integrar todos os sistemas de gestão da empresa.
Então, se a empresa tem certificação ISO, tem outras certificações, ele vai fazer a integração, a harmonização de todos esses sistemas de gestão, coisa que o PPRA nunca fez. E é importante dizer que a responsabilidade não é mais apenas do profissional de segurança e saúde no trabalho. Hoje, a responsabilidade por alimentar esse sistema, por manter o sistema atualizado, ativo, vivo dentro da empresa, é responsabilidade da organização. Tá? E importante, né, salientar aqui que a gestão desses sistemas, tanto a gestão do risco ocupacional e a gestão do risco sanitário, ela deve ser harmonizada. A gente vai explicar de que maneira isso acontece. Então, dentro do PGR, a gente tem 2 documentos principais. É necessário produzir esses 2 documentos. Por um lado, um inventário de riscos e, de outro, um plano de ação. No inventário de riscos, a gente vai ter a identificação de todos os riscos, a avaliação de todos esses riscos, a classificação de todos esses riscos, tanto físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais. Então, ele é um documento feito, é uma ferramenta de gestão. Ele elenca todos esses riscos com a descrição adequada de todos. Com base nesse documento, a empresa deve organizar um plano de ação. Esse plano de ação ela vai prever todas as providências relacionadas a esse risco, para eliminar esse risco, para minimizar esse risco, e com um cronograma. Em relação ao risco biológico, hoje a gente tem uma questão da máxima importância, que é a Covid. Hoje você não tem nenhuma empresa que pode dizer que não está sujeita ou impactada por algum tipo de risco, porque existe o risco biológico, todos nós estamos sujeitos a ele. Agora, esse plano de ação da Covid-19, é muito importante que ele esteja harmonizado com os POPs da empresa. Então, os procedimentos operacionais padrão, quem tem procedimento operacional padrão bem feito dentro da empresa vai ter uma facilidade muito grande para desenvolver o plano de ação de risco biológico. Porque, veja, dentro do POP você já tem várias ações. As principais ações estão elencadas dentro do POP. Então, o que você precisa fazer, na verdade, se você tem um bom POP na empresa, os POPs estão atualizados, se foram adequadamente projetados, o que você precisa, na verdade, é construir um cronograma e fazer algumas adequações, mas ele vai servir dentro do plano de ação como um aspecto dentro do plano de ação para harmonização e cumprimento desse requisito em relação ao risco biológico. Então, a gente faz aqui 6 recomendações, baseadas nessas alterações que houve, a gente faz 6 recomendações para o setor de saúde e beleza, né? Então, a primeira recomendação é adaptar o sistema de gestão à redação da NR1, que trouxe o PGR, né, o sistema e todas essas exigências que eu disse, e a NR9, que é a avaliação dos riscos físicos, químicos e biológicos. E implantar o PGR até o dia 1º de agosto, veja que já está aí. Na verdade, a norma entrou em vigor em março desse ano, né? Mas houve a prorrogação porque entendia-se que os empresários precisavam de um tempo maior para se adequar. Então, em agosto, agora entra em vigor a exigência e todos precisam estar adequados, exceto microempresas e empresas de pequeno porte com grau de risco 1 e 2. Fato que tem que ser adequadamente certificado, né? Isso é uma polêmica também, porque, veja, para você certificar um grau de risco 1 e 2, é necessário um trabalho bem feito de um engenheiro do trabalho, ele vai precisar visitar o estabelecimento, fazer um laudo. De qualquer forma, é um processo que tem que ser feito. Há uma previsão de que empresas que não apresentem nenhum risco não precisam adotar o sistema de gestão. O PGR não precisa ser adotado. Entretanto, percebam, é muito difícil que um engenheiro do trabalho ateste, né, certifique que uma empresa ela não tem nenhum risco. É algo bastante difícil, é um profissional assumir essa responsabilidade, esse risco de dizer isso, né? Mas, enfim, tem essa previsão na norma, né? Então é possível que se faça. A segunda recomendação é alinhar todos os sistemas de gestão da empresa.
e integrar a gestão dos riscos ocupacionais e dos riscos sanitários. Então, POPs para a Covid-19 podem ser aproveitados dentro do plano de ação do PGR para o risco biológico. Tá? Isso é um procedimento que deve ser feito com bastante cuidado para que não haja contradições. Então, por exemplo, dentro do POP, você tem lá um exemplo, né? Você tem, por exemplo, uma necessidade de adequar o revestimento das paredes do estabelecimento, porque entende-se que não está exatamente adequado às exigências e há algum risco de contaminação. Você não pode dizer no POP que está adequado, né? Nós cumprimos esse requisito. E aí, no plano de ação do PGR para risco biológico, você colocar no cronograma a alteração, por exemplo, do revestimento, entende? Porque aí é contraditório. Então, a gente precisa tratar isso de uma forma harmonizada. O que está no POP tem que estar lá no plano de ação e a gente não criar contradições, né? Porque isso vai contra os interesses da empresa. Se a empresa vai se valer, por exemplo, do POP ou do PGR para se defender numa eventual ação ou numa fiscalização, você não pode ter documentos que se contradizem, porque aí, então, fica claro que não está correto, a empresa não fez o gerenciamento adequado. Terceira recomendação, avaliar a conveniência de ajustes nos contratos de franquia, para reforçar a necessidade de observância das normas ocupacionais e sanitárias. Isso é importante, pessoal, porque, na verdade, é necessário que a empresa ela tenha em todos os seus documentos. É necessário que esteja sempre bastante enfatizada essa relação da empresa, esse comprometimento da empresa com o gerenciamento de risco ocupacional e sanitário. Quando uma autoridade fiscal ou quando um juiz ele percebe que existe esse tipo de comprometimento da empresa, é muito mais fácil, fica muito mais fácil a defesa da empresa, entende? Agora, quando um juiz ou quando um fiscal, né, quando uma autoridade sanitária ou quando uma autoridade que está fiscalizando o ambiente de trabalho, ele percebe que a empresa não tem um compromisso, aí, então, ele vai interpretar tudo de uma forma muito diferente em desfavor da empresa. Então, é importante ajustar, eventuais contratos de franquia, colocar lá previsões específicas a respeito de obrigações de cumprimento de normas ocupacionais e sanitárias. Quarta recomendação, fazer os ajustes no PGR, né? Sempre que houver alterações em processos, atividades e pessoas. Então, tem um novo colaborador, tem uma nova atividade, mudou a forma da atividade, mudaram os processos da empresa, fazer os ajustes devidos no PGR, manter o PGR vivo e ativo, demonstrar que a empresa ela realmente faz a gestão do risco, entende? Porque se você deixa o PGR parado e ele fica muito tempo ali parado, quando você precisa utilizar esse PGR para fazer uma defesa, fica claro que você não faz gerenciamento, na verdade. Você fez aquilo pro forma, você fez aquilo para... É aquele tipo de procedimento que é feito para inglês ver, né? Porque, na verdade, ele não existe dentro da empresa. E é o que muitas vezes acontece com o PPRA, um documento feito todos os anos da mesma forma. Quando você vai querer utilizar o PPRA para uma defesa, ele já não reflete mais o ambiente do trabalho. Tem coisas que já não existem mais na empresa, que estão lá no PPRA, porque ele foi feito há tantos anos atrás e não foi atualizado. Quinta recomendação, inserir os prestadores de serviço contratados, tem um errinho aqui, pessoal, de português aqui, de digitação, tá? É contratados aqui. Então, inserir os prestadores de serviço contratados no inventário de riscos do PGR. Então, a gente estava falando do inventário de riscos, um instrumento de gestão, né, onde você vai descrever todos os riscos, avaliar todos os riscos. Você tem que inserir ali os prestadores de serviços contratados. Então, se por exemplo, um salão de cabeleireiro tem MEIs, por exemplo, que trabalham ali dentro, ou se tem microempresas, outros empresários que estão trabalhando ali dentro, prestando serviço, ou como parceiros, é necessário que esse salão, estou dando um exemplo do salão, né, que ele insira esses prestadores de serviço dentro do seu PGR. Então, ele vai trazer esses trabalhadores para dentro, vai descrever todos os riscos inerentes àquela atividade desses prestadores de serviço, e eles vão constar ali. Ele vai continuar, ele vai fazer o gerenciamento do risco desses prestadores também. Como sexta recomendação, a gente traz o oferecimento, né, oferecer apoio aos franqueados para a implantação do PGR e integração do sistema de gestão das franquias. Harmonização e homogeneidade de valor para a marca. Então, importante que a gente tenha aqui destacar o papel, né, do franqueador
Porque senão a gente tem aquela questão, né, de franquias que atendem de forma completamente diferente as normas sanitárias e as normas ocupacionais, e aí você tem aquela franquia que tem muito mais problema ocupacional, que tem mais acidente de trabalho, que é uma franquia que não atende norma sanitária, e as outras atendem, e você tem, então, diferenças. Você entra numa franquia e se sente de um jeito, na outra você se sente de outra maneira. São normas atendidas de maneiras diferentes, e isso não é bom para o valor da marca, né? A marca perde com isso. Então, a necessidade de harmonização e homogeneidade. Então, essa é a minha fala principal e a primeira, né? E aí a Karen vai seguir agora falando com vocês mais especificamente sobre Covid-19, acidente de trabalho, e aproveitando também na verdade, eu queria um pano de fundo, né? O que eu coloquei aqui, para as coisas que ela vem falar agora. Tudo que ela falar pressupõe tudo isso que eu disse agora, e ela vem na sequência para fazer o restante da apresentação. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Eu vou agora aqui enfrentar o desafio de compartilhar a tela. Vamos ver. Vamos ver se eu vou ter mais habilidade aqui. E aí? Tá aparecendo. Opa! Tá com o slide, a Covid, a doença ocupacional, é esse? É esse Tá aí. Bom, só um segundinho, deixa eu tirar da... Vou botar aqui do lado. Bom, acho que a pergunta que todo mundo está fazendo, né? A Covid é uma doença ocupacional? Mas aí, assim, o que é uma doença ocupacional? Até acho que é bom dar só uma explicada do que é uma doença ocupacional. Doença ocupacional é aquela que decorre do trabalho, ou do ambiente, ou da atividade desenvolvida, né? Se é um trabalho que o fato de manusear, o fato de exercer aquela atividade pode causar alguma doença, porque tem uma atividade repetitiva, ou estar num ambiente em que há uma facilidade de contaminação, porque o ambiente, ou de acidente, porque o ambiente proporciona isso. Então, não só acidente típico, mas também a doença do trabalho, né? A doença ocupacional, a enfermidade é um acidente do trabalho. E o conceito disso está numa norma previdenciária, na Lei 8.213, que é de 91, e que é a norma de benefícios previdenciários uma norma da Previdência Social. E aí, o que diz essa norma em relação à Covid? Vamos colocar aqui uma adaptação. Não são considerados como doença do trabalho a doença endêmica. Doença endêmica, leia-se a Covid, né? É uma doença, no caso, já é pandêmica, salvo comprovação de que ela é resultante da exposição ou do contato direto determinado pela natureza do trabalho. O que isso quer dizer? Que a doença endêmica, mais a comprovação do nexo, que o nexo é a demonstração de que aquele agravo ele foi adquirido no local de trabalho, tem relação do agravo com o trabalho. Então, a doença endêmica mais essa comprovação, ela representa uma doença ocupacional. E aí, a gente teve um episódio interessante o ano passado, que aí ficou uma discussão sobre, a Covid não é doença ocupacional, o Supremo falou que é doença ocupacional. Na verdade, foi editada uma medida provisória, a 927, foi, acho que abril, maio do ano passado, e ela trouxe um artigo que disse o seguinte, que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, ótimo, exceto mediante comprovação. O que está dito aqui é exatamente a mesma coisa que está na Lei 8.213 que eu li para vocês. É uma reafirmação daquilo. Só que aí gerou uma polêmica, né? Pronto, o governo, como é uma medida provisória editada pelo Poder Executivo, o Poder Executivo quer acabar com a possibilidade de que Covid seja doença ocupacional. E aí vieram as ações diretas de inconstitucionalidade. Isso bateu, chegou lá no Supremo. O Supremo, né, teve uma atuação, enfim, teve que se debruçar sobre esse assunto e aí decidiu que esse artigo deveria ser suspenso porque ele agredia os direitos fundamentais, agredia a Constituição. Só que ele está falando a mesma coisa.
que já tem numa lei de 1991. Mas, enfim, ficou, eu acho que por uma questão política, né? A gente viu, isso aqui demonstra que o Poder Executivo ele tem uma preocupação de que isso se torne, de que a Covid se torne um acidente do trabalho, isso gera custo para o Estado, custo para as empresas, isso viraria, assim, seria um problema, e aí editou uma medida que talvez não seria nem necessária. O Poder Legislativo pouco se manifestou a respeito disso, até trouxe aqui um projeto de lei, de iniciativa da senadora Leila Barros, que equipara a doença do trabalho no período de pandemia, como a Covid como acidente do trabalho no período de pandemia, nos casos de atividades essenciais, só que isso sequer andou, está parado lá no plenário do Senado Federal, não teve nenhuma movimentação, não tem nenhum participante, e provavelmente não vai andar. Então, o Poder Executivo buscando uma coisa, o Legislativo pouco se mexendo em relação a isso, e aí o que a gente tem que olhar? Acho que a gente vai ter que olhar agora no Poder Judiciário. Como que o Judiciário vai se comportar diante da Covid-19? E aí eu trouxe umas jurisprudências, que não é tão legal de ficar lendo, mas, enfim, não tem outro jeito. Só que eu procurei mostrar por autor, né, por tipo de profissional, como é que o Poder Judiciário está decidindo conforme o tipo de trabalho exercido. Então, o profissional da saúde, aqui tem um caso que envolve profissionais da saúde da linha de frente, o profissional que ele está ligado diretamente com o tratamento de pessoas contaminadas. Isso aqui é uma decisão do Tribunal de Justiça, não é Tribunal do Trabalho, então não é um tribunal trabalhista, o que já indica que não só aquela coisa da proteção, né, se é trabalhista vai sempre decidir em favor do empregado, aqui a gente já está falando de Tribunal de Justiça porque é uma ação de servidor público. Então, uma ação civil pública foi movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e foi decidido que os servidores da área da saúde, na casa que era do município de Bauru, que fossem acometidos pela Covid, eles deveriam ser afastados do trabalho e o município tinha que emitir a notificação de acidente do trabalho, que é equivalente ao CAT para as empresas privadas. O que ele está reconhecendo aqui? Que tem nexo de causa causal e do trabalho com o agravo. Se é profissional da saúde, se é linha de frente, se contaminou, contraiu, só pode ter sido no ambiente de trabalho. Então, automaticamente, esse profissional já tem a Covid aqui como do acidente do trabalho. Aí, um outro exemplo é o profissional da saúde que não mantém contato com os infectados. Aqui, aquele profissional que está nos hospitais, o enfermeiro, pode ser qualquer profissional que atue numa área hospitalar ou numa clínica, mas que não tem uma relação direta, não não trata o infectado. E aqui foi uma decisão de Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Trabalhista, e ele disse o seguinte: doença endêmica não é ocupacional. E aí, inclusive, ele cita lá o artigo que eu falei para vocês, lá da Lei 8.213, ele fala de medida provisória. E diz que a contaminação ela não foi resultante da exposição e, portanto, não há acidente do trabalho. Bom, então aqui a gente já tem duas situações, aquele que está na linha de frente e o que não está. Aí, todos os demais profissionais, aqui é uma decisão do TRT, Tribunal de São Paulo, primeira instância, tá? Tem poucas decisões que já estão em segunda instância, tem muita decisão ainda no primeiro nível, né, de decisões, que aí fala que também não caracteriza como doença ocupacional. Só que aqui tem uma coisa interessante e importante para ser observada. O juiz, nessa decisão, ele fundamenta o seguinte: o seu reconhecimento como acidente do trabalho demanda análise ampla das medidas tomadas pelo empregador para preservar a saúde de seus empregados. Por exemplo, adoção de home office, disponibilização de EPIs, ou seja, o juiz aqui considerou as medidas adotadas pela empresa, ele foi olhar primeiro aquilo que a empresa tinha feito para poder fundamentar, dizer, olha, tem ou não tem relação. Então, o que afastou o nexo foi medidas efetivas adotadas pela empresa, neste caso. Aí
Aí tem um quarto aqui, o último caso, que eu achei importante mencionar. Isso aqui aconteceu, teve uma decisão recente, aqui em fevereiro, final de fevereiro desse ano. Os Correios, eles sofreram uma ação civil pública. Por quê? Teve um caso numa agência em Poá, de uma agência do Correio, e vários funcionários se infectaram no mesmo momento. E aí entrou o sindicato dos Correios, ele entrou com uma ação civil pública, questionando as medidas de segurança do trabalho implementadas, dizendo que não tinha ou que elas não estavam sendo cumpridas. E aí, o que essa decisão levou em consideração? Primeiro, o contágio de 6 pessoas na mesma época. As medidas foram fracas e ineficientes para a segurança do trabalhador. As evidências mostravam que a doença tinha sido contraída no ambiente de trabalho, né? Não dá para dizer, provar, não, eu me contaminei neste lugar. A gente não tem como fazer essa prova tão precisa, mas diante de um quadro de negligência, vamos dizer, do empregador, essa relação ela pode acontecer. E foi exatamente isso aqui. Então, foi reconhecido como acidente de trabalho, o contágio daquelas 6 pessoas, então ficou restrito para aquelas 6 pessoas. Então, foi emitido, não CAT, né? Nesse caso não é CAT, mas foi considerado acidente do trabalho, eles foram afastados, e agora fica aquela questão dos Correios, hoje eles estão meio que tomando cuidado, implementando medidas para poder evitar isso, mas isso não se propagou para todo mundo, não, agora acidentou, é acidente do trabalho, não, vai ser analisado caso a caso, mas nesse já ficou dessa forma. Então, o que dá para apurar dessas decisões, daquilo que, né, pela minha experiência, estou vendo dos tribunais, que os profissionais da saúde, que têm contato direto com pessoas contaminadas, a tendência é que esses profissionais, eles tenham o nexo presumido, né? Presume-se que ocorreu a contaminação no ambiente de trabalho, e aí vai ser uma responsabilidade objetiva da empresa, né? O hospital, enfim, a clínica médica, o que é que seja, para estes profissionais que lidam direto, pode ser que essa seja a tendência. E os demais profissionais, incluindo aqui os profissionais de atividades essenciais, vai ser necessário a prova do ato ilícito, que seria aqui a negligência, né, a ausência de medidas pelo empregador, pela empresa. A empresa deixou de cumprir medidas. Isso vai ser um ponto contra as empresas, e é isso que vai determinar se aquela doença, se a Covid foi contraída, tem relação ou não com o trabalho, que foi que a gente tem visto nas outras decisões. Né? E aí sim vai gerar a responsabilidade. Aí a gente pensa assim, nossa, mas a prova é muito difícil, né? Um funcionário provar que o vínculo com o ambiente de trabalho, a gente está vendo que não. Né? Basta evidências, basta ausência de medidas, mais de um contaminado, e aí começa a criar evidências e pode chegar numa responsabilidade da empresa. E aí, uma coisa que eu acho importante falar, que pela tendência daquilo que a gente está vendo acontecer, quando teve a H1N1, o vírus da influenza lá em 2010 mais ou menos, o que aconteceu é que aquilo também era uma epidemia e aconteceu com vários empregados, o ambiente nas empresas também acabou sofrendo, as pessoas foram infectadas, teve essa discussão de que se era acidente do trabalho, nada muito diferente do que a gente está vivendo hoje, só que com uma proporção bem menor. E foram várias ações, só que aí a gente tem um precedente aqui. Quando isso bateu lá no TST, que aqui é o Tribunal Superior do Trabalho, deixa eu ajeitar aqui, Tribunal Superior do Trabalho, o que foi decidido? Isso eu trouxe até a relatora aqui desse caso. Foi entendido que os casos em casos de epidemia, cabe ao poder público tomar medidas de prevenção e contenção da doença, que as empresas adotaram medidas de prevenção no ambiente. Ou seja, tem um precedente de que é epidemia, então cabe ao governo.
Só que sempre vem a menção de que as empresas, essa observação de que as empresas adotaram ou não medidas, né? Então, é um precedente, isso é um precedente que eu vejo que é importante para a gente poder analisar o que vai ser daqui para frente, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas já tem aqui um norte, a gente já está vendo um norte, mas vai depender muito da atuação das empresas nessa questão. E aí, eu acho que eu vou terminar até antes do meu tempo aqui que eu tinha proposto. Que além do PGR, né, como o Paulo colocou, mudou, as NRs mudaram, agora existe um programa de gerenciamento de risco, em que as empresas precisam adotar medidas técnicas, de fato, analisar todos os riscos ambientais envolvidos, e isso, inclusive os psicossociais. Só que a empresa faz tudo isso, só que ela não tem isso como algo, como um valor, como um princípio, como ela pode fazer somente pro forma. E isso a gente está vendo que não resolve. Quando olha lá nas decisões, isso não tem efetividade. Então, qual que é, além de medidas técnicas, as medidas administrativas, elas são extremamente importantes. Trazer a saúde como um valor para a empresa, para o franqueador, né, como valor, princípios, incluir as medidas sanitárias, de saúde e segurança do trabalho, em políticas e procedimentos, colocar isso no código de ética e conduta da empresa, treinar e conscientizar, né? Porque treinar é uma coisa, conscientizar é outra, os empregados, inclusive os terceiros. Ter isso registrado, porque não adianta tomar medidas e não registrar, porque a empresa ela tem que estar olhando lá na frente, o que vai acontecer quando chegar numa eventual ação, como se defender, como preparar uma defesa se lá atrás não construiu isso. Então, o treinamento, a conscientização, ela é necessária. E também medidas punitivas. A gente vai ver, nesse ambiente agora de Covid, descumprimento de regras, não usa máscara ou não toma as medidas corretas. Quer dizer, eu posso advertir como empregador, posso até rescindir o contrato por justa causa, se dependendo do comportamento. No caso de um terceiro que trabalhe na empresa, qual é a obrigação desse terceiro em relação ao cumprimento das medidas, né? Ele precisa cumprir, trazer isso para uma relação contratual, inserir isso no contrato, não cumpre, poder também estabelecer medidas de multas ou, enfim, punitivas nessa relação contratual, registrar isso tudo, porque a ausência de medidas, ela caracteriza a negligência, e a negligência gera o dano, e o dano vai gerar responsabilidade para o empregador. E, enfim, dito tudo isso, como é que a gente encaixa isso tudo dentro do ambiente do franchise, né? O Paulo já comentou sobre o Salão Parceiro, e eu trouxe o Salão Parceiro como um case, como um exemplo do que de um ambiente de negócio dos franqueados, né, que é complexo. Ele é complexo por quê? Porque ele tem vários atores aqui, vários modelos de trabalhadores. Então, precisa ver quem que tem responsabilidade do quê, quem deve fazer o quê. Então, assim, o Salão Parceiro, ele tem que promover a estrutura e a administração daquele negócio. Então, ele fica responsável por isso. Ele tem lá os seus funcionários, aquele que vai atender, o que vai administrar. Então, ele emprega, certo? E ele tem dentro desse estabelecimento, ele é o dono do estabelecimento, né? Ele é o responsável por isso, ele tem aqueles profissionais, parceiros que vêm prestar os serviços deles, trabalhar. E aqui a lógica ela é muito parecida com a lógica da terceirização. Quem tem a responsabilidade pelo espaço é aquele que tem que fazer o programa de gerenciamento de risco. É ele que tem que promover um ambiente saudável. Então, ele precisa criar
fazer o plano de, enfim, fazer o mapeamento dos riscos, certo? O inventário dos riscos, fazer o controle disso, e ele precisa colocar isso em conhecimento de todos os profissionais que entrarem ali. Então, vamos citar um exemplo aqui. Eu coloquei, não sei se vocês vão entender, mas aqui eu tenho um triângulo, num cinza mais escuro, que é uma pessoa jurídica, vamos supor que seja um cabeleireiro, e ele vem com a sua equipe. Ele emprega, ele é empregador. Então, ele traz ali, debaixo dele, alguns CLTs. E ele vai usar esse espaço do salão parceiro para poder prestar o serviço dele. Ele é um profissional parceiro que emprega. Ele é vamos supor, pode ser uma microempresa, ou até nem ser uma microempresa, dependendo, a pessoa pode, esse PJ pode estar até, dependendo do tamanho, ele está até fora de um Simples Nacional, vamos supor. Qual que é a responsabilidade dele diante do salão parceiro? Ele precisa fazer o PGR? Não, ele não vai fazer o PGR nesta situação. Ele vai cumprir o PGR que foi elaborado pelo salão parceiro. Então, ele tem responsabilidade, por exemplo, de fornecer os EPIs para os funcionários dele. Essa relação dele com os funcionários, ele é que tem que cumprir. O MEI, ele não vai fazer nada, ele não vai fazer porque ele não precisa, ele está fora de um PGR. Ele não vai precisar elaborar, mas ele precisa também estar dentro das medidas de segurança. Ele vai precisar cumprir. O salão parceiro vai precisar mostrar para ele, olha, o cumprimento é esse. Aí a gente tem várias situações, eu não vou conseguir falar de todas, mas eu posso, aqui uma situação que eu acho que é, de certa forma, rotineira, eu já tratei de situações como essa, como, por exemplo, você pega aqui o PJ, que emprega. Ele é uma pessoa jurídica que ocupa o espaço aqui como um profissional parceiro, mas ele tem outros, vamos supor, 2 estabelecimentos onde ele não trabalha lá, mas ele é dele. E, de repente, ele faz uma movimentação de funcionários daquele espaço, daquele estabelecimento onde ele teve que preparar o PGR dele para esse estabelecimento. Ele precisa constar lá naquele PGR dele que aquele funcionário se movimenta e que tem esse ambiente de trabalho também para aquele funcionário. Então, vocês veem que o PGR, esse novo conceito de programa de gerenciamento de risco, ele é mais efetivo, porque ele vai olhar para todo mundo. Ele vai olhar para todo mundo e todo mundo precisa estar cumprindo esse PGR. E aí, só para a gente aqui deixar claro uma coisa que é importante, que é a responsabilidade do salão parceiro. Que quando eu falei do MEI, o MEI, bom, ele não precisa fazer um PGR, ele não precisa elaborar nada, mas ele precisa cumprir. Ele não é funcionário, ele não é empregado, então ele não está diretamente, se ele se acidentar, ele não tem relação com o salão parceiro não vai incluir aquilo no seu, não vai ser um acidente no trabalho de responsabilidade do salão parceiro, mas vamos supor que o salão parceiro não providencie as medidas e o programa de gerenciamento de risco, ele não trate o ambiente do trabalho, ele não cuide desse ambiente. E aí, na própria lei de salão parceiro, isso fica bem claro, a responsabilidade do salão em relação ao profissional, que cabe ao salão parceiro a preservação e manutenção adequada das condições de trabalho do profissional parceiro, inclusive equipamentos e instalações. Aí a gente pensa o seguinte, né? Um exemplo aqui, estou assim, viajando um pouco, mas você imagina que esse MEI, ele não tem relação com o salão parceiro, assim, em termos de o salão parceiro não tem responsabilidade sobre ele. Mas vamos supor que o salão abriu e mandou todo mundo trabalhar, enfim, o MEI, por mais que ele seja independente, ele tem ali uma condição um pouco menos favorecida. Inclusive, a gente está vendo essa ação direta de inconstitucionalidade que está lá no Supremo exatamente questionando isso, né, esse pejotismo, que eles entendem que aqui o MEI não é uma relação de trabalho oculta, né? Mas imagina que esse MEI trabalhou e se contaminou. E ele consegue provar que ele se contaminou porque ele, por exemplo, estava trabalhando no momento em que o governo disse, olha, o salão precisa estar fechado porque a gente está numa fase vermelha.
Aqui existe uma relação contratual. Então, apesar de ele não ser um empregado, se ele consegue demonstrar isso, ele pode, sim, buscar uma indenização por danos morais, por exemplo, uma ação, uma reparação civil, porque o salão, ele teve que trabalhar no momento em que tudo deveria estar fechado e o salão parceiro abriu. Lógico, eu ainda não vi isso acontecer, mas eu acho que isso pode acontecer, porque tem esse artigo que autoriza essa situação. Então, eu estou trazendo aqui algo para se pensar. E, para eu encerrar aqui, eu vou dizer sobre as consequências, né? Quais são as consequências da Covid se tornar um acidente do trabalho? Ação judicial. Hoje não é automático, hoje se um empregado acha que ele contraiu o vírus no ambiente de trabalho, não tem perícia médica do INSS, não tem peritos fazendo perícia, porque isso está suspenso até o final do ano. A empresa, obviamente, não vai emitir CAT por causa disso, mas ele pode entrar com uma ação pedindo o reconhecimento daquele acidente, daquela contaminação como acidente do trabalho, exigir danos morais, enfim, aí qual é o peso para a empresa? Ter que fazer uma defesa judicial. E aí ela precisa ter todos aqueles requisitos que a gente falou ali, administrativos, técnicos e as evidências para poder comprovar e afastar esse acidente do trabalho. Uma vez reconhecido o acidente do trabalho, isso gera estabilidade de 1 ano. Após 15 dias de afastamento, é automático a estabilidade. Eu até tive um caso interessante, e aí era um profissional da saúde, ele que não trabalhava na linha de frente, foi contaminado, entrou com ação, pediu reconhecimento, o juiz, ele nomeou um perito, foi feita a perícia, o juiz entendeu que não havia nenhuma relação com o trabalho. A testemunha desse reclamante nessa ação disse que era uma profissional que fazia a higienização de equipamentos no hospital, então ela não tinha essa relação com a linha de frente, com os pacientes infectados, mas depois disso tudo, o juiz falou assim, eu acho que é Covid. Eu acho que é acidente do trabalho, e ele simplesmente decidiu dessa forma. Quer dizer, ele decidiu antes de qualquer coisa, né? Porque também tem esse núcleo que ele precisa enfrentar, que é um núcleo menor, mas é um núcleo de juízes que vão decidir antes da ação chegar, né? E aí a pessoa nem tinha ficado afastada 15 dias, no fim acabou tendo estabilidade. Então, essa é uma consequência. A outra, aumento do fator acidentário previdenciário. Não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas toda empresa ela paga o GILRAT, que é de 1, 2 ou 3% sobre a folha de salário, que está relacionado ao custeio dos acidentes do trabalho. E aí tem um fator previdenciário que ele aumenta ou diminui esse percentual do GILRAT de acordo com a acidentalidade. Então, se a empresa, todo ano é feita a atualização do FAP com base nos 2 anos anteriores. Se a empresa acidentou mais, ela vai ter um aumento. Se ela não acidentou, ela pode ter uma redução e ter até, inclusive, um FAP negativo e reduzir esse percentual de 1, 2 ou 3%. Se a gente agora está no momento de Covid que não está tendo as perícias. Então, assim, os reconhecimentos eles estão vendo através de ação judicial, os reconhecimentos de acidente do trabalho. Mas isso daqui para frente, as empresas precisam observar, porque tem que ver como é que vai ficar. Quando for feitas as próximas atualizações, precisa questionar isso, precisa acompanhar isso. E uma vez, fazer a gestão, né, desses afastados. E uma vez constatado o acidente de trabalho, há a possibilidade, isso tem previsão legal, para que o INSS entre com ação de regresso, cobrando a empresa por aquele custo do INSS com o pagamento de acidente, do benefício acidentário previdenciário. Então, isso também é uma consequência, defesa administrativa necessária defesa administrativa para descaracterizar o acidente. Então, qual que é a minha recomendação? Eu só tenho uma, porque eu coloquei como a 7ª recomendação aqui, porque o Paulo falou das 6, porque eu acho que a minha é uma coisa só. O programa de gerenciamento de risco, ele sozinho não vai conseguir resolver nada. Ele precisa das medidas administrativas, ele precisa da empresa olhar lá na frente, ela precisa já criar
construir evidências, provas, em que ela consiga, numa futura ação judicial, administrativa, quando a gente vê a questão de uma ação de regresso ou de gerenciar os afastamentos, isso é um bloco só, é uma coisa só, é essa visão geral. A empresa precisa olhar isso como um todo para poder ter efetividade no combate a esses reconhecimentos, a esse custo, essas consequências que o acidente do trabalho traz para as empresas. É isso. Eu acho que eu falei bem rápido, eu acho que eu nem cumpri meu tempo aqui. Mas, gente, Nossa, muito foi excelente. Paulo, Karen, em nome da ABF, da nossa Comissão de Saúde, Beleza e Bem-Estar, eu queria realmente agradecer aí pela quantidade de informações que vocês compartilharam com a gente está vendo aqui que traz um impacto relevante aí, preparatório, né? A gente, na fala do Paulo, eu estava vendo que o quanto essas normas regulamentadoras, elas trazem uma necessidade de incremento nos processos de governança interno, né? Então, quando a gente fala até de governança corporativa, a gente não fala só de uma área, mas uma série de providências que precisam ser tomadas. A gente vê também a intenção aí dos legisladores e do próprio governo, né, no caso das normas regulamentadoras, de exigir que as empresas façam um trabalho bastante preventivo, né, e todo esse trabalho preventivo ele também tem servido de prova em ações judiciais para atenuar ou até eliminar uma responsabilização da empresa. Então, eu achei isso muito, muito interessante mesmo. Os casos práticos, embora a gente não tenha ainda muita consolidação, né? A gente ainda está numa incerteza jurídica, a gente está vendo aí uma tendência das decisões em que, havendo uma falta de cuidado da empresa, isso é um potencializador para aumentar um risco de caracterização de uma COVID, por exemplo, como acidente de trabalho. Então, o olhar para dentro, eu acho que é muito importante, talvez mais econômico, né? E aí eu queria perguntar para vocês, pessoal, a gente está falando muito dessa regulação interna, né? Desse preparo interno e desse trabalho preventivo. No nosso caso aqui, de algumas empresas do segmento de saúde, beleza e bem-estar, também acabam considerando serviços fora do ambiente de trabalho. Como a gente regula isso? Como é que a gente recomendaria, ou como é que vocês recomendariam que as empresas tratassem esses profissionais que, de alguma forma, vão fazer atendimentos nos domicílios dos seus clientes, por exemplo, porque são ambientes, a gente tem dois fatores aí importantes, o trajeto e a casa do cliente, né? O ambiente em que o cliente vai receber o profissional. E aí, como é que a gente lida isso com relação às normas regulamentadoras? E também, aí é uma pergunta para o Paulo, e na sequência, Karen, como é que isso está sendo visto também pelos tribunais, se você já tem alguma referência sobre isso ou alguma recomendação nesse aspecto? E aí, pessoal, antes de vocês responderem, eu queria abrir para o pessoal mandar as perguntas, tá? Não se acanhem. Eu já vi que tem uma pergunta do Rinaldo. Rinaldo, eu já faço na sequência. Paulo, você quer responder? Eu respondo. Eu só vou começar a responder a primeira parte da pergunta, a segunda fica para você, né, como ela propôs. Então, eu entendi a pergunta, eu acho assim, que é muito importante que, caso ocorra essa prestação de serviço fora do estabelecimento, isso sem dúvida tem que estar previsto dentro do PGR. Então, assim, o PGR tem que prever ali que, eventualmente, aquele empregado ele vai se deslocar, e aí, se ele vai, por exemplo, em determinado dia da semana, ele vai atender num determinado salão, não na casa de uma pessoa, mas num salão parceiro, né? Um parceiro dessa empresa, tá, esse deslocamento, isso tem que ser previsto. E se ele vai se deslocar para a residência de algum cliente, tem que também haver essa previsão dentro do PGR.
A gente tem alguma dúvida, sim, em relação a... Porque é difícil, né? Como é que você vai garantir que aquele meio ambiente onde ele está, quando ele está fazendo aquele atendimento na casa da pessoa, ele esteja saneado? Porque não tem como, né? O empregador não tem como prever isso, nem como assegurar. Entretanto, o que ele pode assegurar é que, por exemplo, ele utilize o IPI adequado, entende? Que ele adote todas as medidas sanitárias necessárias, aquilo que for recomendado. Isso é muito importante. Então, eu acho que é isso. Dentro do PGR deve haver esse tipo de previsão e deve esmiuçar isso da melhor maneira possível e demonstrar que há esse atendimento, que há essa preocupação sempre. O PGR, claro, cada empresa vai ter que olhar o tipo de trabalhador que tem ali dentro. Tem as empresas que seus trabalhadores tem vários que trabalham externamente. Então, isso vai constar. Agora, é muito difícil, obviamente, controlar. Mas, por exemplo, em relação a esse atendimento que ele é feito numa residência de uma pessoa, posso usar aqui a imaginação, é um exemplo, uma pessoa vai fazer um atendimento, uma esteticista vai fazer um atendimento na residência de alguém, ou um cuidador, a empresa ela precisa, neste momento em que ele tem aqui um novo perigo, que a gente acabou, que o PGR, como ele colocou, cada vez que altera, que existe uma nova situação, precisa fazer uma nova avaliação. Então, agora é hora de parar e falar assim, peraí, eu preciso mudar alguma coisa aqui na disposição do meu trabalho? Agora o funcionário que ficava aqui dentro, agora ele vai precisar estar fora, então precisa fazer essa avaliação, olhar isso com cuidado. Quais são as medidas que eu, empregador, preciso tomar para que ele não seja contaminado fora? É impossível ele garantir, o empregador garantir que isso não vai acontecer, mas ele precisa garantir que ele tomou as medidas razoáveis, as medidas que ele poderia tomar, porque tem coisa que ele não vai poder fazer nunca, né? Ele não sabe se o funcionário dele saiu, retirou a máscara e se contaminou porque ele descumpriu as normas, mas ele, como empregador, ele tomou as medidas necessárias. Por exemplo, a pessoa vai fazer um atendimento, saber, de repente, disponibilizar um formulário para que esse cliente preencha, sabe? Ele preenche um formulário dizendo que ele não... Essas perguntas básicas que eu tenho preenchido muito formulário, principalmente para o meu filho, ele vai para a escola, antes de ir para a escola, eu preciso dizer, olha, não se contaminou, não teve contato com ninguém, não está com febre, tá. Feito isso, o que isso demonstra? Isso garantiu que ele não vai se contaminar? Não, mas isso demonstra uma boa-fé da empresa. Esse que é o grande lance da coisa, sabe? É a empresa demonstrar boa-fé. Ela fez o que ela podia. O que ela não pode, não tem como fazer, né? Demonstrar então, vocês recomendam... Né? É o comprometimento, né? Demonstrar o comprometimento com as exigências ocupacionais, sanitárias. É muito importante esse ponto, né? Vocês recomendam, então, que a gente tenha aí um documento que o profissional assine, dando ciência que para ele foi orientado, uso de máscara, e, além disso, algum checklist ou alguma ficha pequena, curta, que não gere muito trabalho, para o cliente responder ali 3 ou 4 perguntas, sim, ela usou máscara o tempo inteiro, sim, ela não estava tossindo, nem espirrando ou algo assim, sim, ela não tinha febre. Algo assim, curto, só não mostrar boa fé. Não só em relação, eu digo, não só em relação ao cliente, em relação ao funcionário, mas o cliente dizer, eu não tenho febre, eu não tive contato, porque ali demonstra que a empresa, antes de mandar aquele funcionário para aquele cliente, ela precisou saber se ele estava bem. Aí esse funcionário vem falar, não, eu contraí o vírus lá na casa do cliente X. Aí você vai lá buscar o teu formulário e fala assim, não, mas olha, aqui, vamos supor, uma ação trabalhista, né? Olha, excelência, mas aqui eu tomei as medidas, o cliente não estava, ele declarou isso tudo. Mas o que mais que ele, empregador, pode fazer? Agora, assim, óbvio que a gente tem aí uma questão que as empresas têm que tomar cuidado para elas não trazerem um risco para elas, né, em algumas situações. Estamos na fase vermelha. Todo mundo tem que estar fechado. Aí a empresa pega e fala assim, bom, você vai atender, então, presencial? Ela está puxando risco para ela? Tá, porque ela está descumprindo o protocolo sanitário, que é o fechamento. Então, também tem que dosar isso tudo, né? Tem que tomar cuidado. Ótimo, pessoal. Tem uma pergunta aqui do Rinaldo, que faz o seguinte, PGR inclui os riscos emocionais? Eu não sei se, Rinaldo, você quer dar uma elaborada ou se quer complementar com alguma coisa. Não, depois que eu fiz a pergunta, apareceu um slide do Paulo,
que citava os riscos psicossociais, né? Então, eu acho que está dentro dos emocionais, ali está incluído nesses psicossociais. Se o Paulo quiser explicar melhor como que são esses riscos psicossociais, eu acho que é interessante também. Tá, Reinaldo, obrigado pela pergunta. Realmente, né, se veja, ao contrário, né, do PPRA, que não incluía risco emocional, só riscos químicos, físicos e biológicos, o PGR não. O PGR, ele inclui, sim. A gente tem alguma dúvida de como vão ser mapeados, descritos e avaliados esses riscos emocionais, né? Porque são riscos psicossociais e há uma certa subjetividade nisso tudo, né? Eu acho até que vai haver a necessidade de participação, eventualmente, de profissionais de saúde, ou de, não sei, eventualmente de psicólogos, né? Nesse mapeamento desse risco, porque um engenheiro de trabalho, eu acho muito difícil que ele tenha condições de de descrever esse tipo de risco, ou uma comissão, enfim, de especialistas em SST, descrever riscos emocionais com precisão. Eu acho difícil de mencionar isso, avaliar esses riscos, classificá-los. Acho difícil. A gente não sabe ainda como isso vai acontecer, tá? Mas a previsão existe, ela está na norma regulamentadora, e deve ser cumprida. Deixa eu só complementar. Esses riscos psicossociais, eles são muito detectados no momento dos exames complementares, né? Aqueles exames, porque eu tenho os exames, os atestados de saúde ocupacional, eles é feito o inicial, que é aquele na admissão, depois tem os periódicos e o demissional. Uma coisa importante que eu acho que as empresas as empresas nunca pensam nisso, é analisar quem a gente coloca para dentro. O candidato chega, vai fazer o exame admissional, ele já foi admitido, eles são muito mal feitos, assim, geralmente nem é um médico que participou da elaboração do PPRA, é um médico, assim, o mais barato que acha, o RH liga lá para que faz uma pesquisa de preço, esse aqui tem um médico do trabalho, faz exame admissional, manda lá, quer dizer, ele não sabe nem qual é o ambiente que a pessoa vai trabalhar. E muitas vezes as pessoas vêm com problemas, vêm já com alguma pré-existência relacionada ao trabalho que ela desempenhava, e a pessoa pode vir até com um problema psicossocial de um estresse do trabalho anterior. Isso simplesmente ninguém sabe, entra e aí ela vai dizer que foi lá no ambiente de trabalho. Então, uma forma de detectar esses problemas psicossociais é incluir isso no protocolo de exame periódico, quer dizer, o médico do trabalho ele precisa ter a percepção sobre isso. Pode ser que porque o médico do trabalho é uma especialidade, então ele vai precisar, aí a exigência da empresa, e isso vai constar no programa de gerenciamento de risco, olha, uma das exigências é observar como está essa parte psicossocial, psicológica da pessoa. E aí, com isso, começar a crescer na identificação, né? E que vai percebendo as disfunções, os problemas nessa questão dentro da empresa, que é muito comum. Hoje, por exemplo, home office, né? Hoje a gente não sabe como é que vai ser isso, que tipo, já estamos vendo aí muita gente com crise de ansiedade, o burnout, enfim, tem muita coisa aí para amadurecer. Bom, temos agora a pergunta do Alan Mendes. Ele diz: bom dia, como está a definição de acidente no deslocamento do trabalho? O deslocamento, posso responder essa, Paulo? O deslocamento, aí é aquela prova diabólica, como é que vai provar que foi no transporte público? Mas o acidente do trabalho, isso está na previsão legal, ele pode acontecer no deslocamento, no trajeto, tanto casa-trabalho, como aquele profissional que a gente citou aqui de exemplo, vai prestar o serviço lá na casa do cliente, acontece alguma coisa, se ele se acidentar, óbvio que a responsabilidade é da empresa. Se o ônibus tombar, se ele sofrer um acidente nesse trajeto, é responsabilidade da empresa, sim. Agora, em relação ao Covid-19, já é mais difícil, é uma prova muito difícil de ser feita para o empregado,
E aí, sinceramente, eu ainda não vi nenhuma decisão estabelecendo essa relação aí com o trabalho, tá? Com a obrigação do empregador indenizar. Excelente. Paulo, com as perspectivas aí de vacinação para todos, e assim esperamos, né, dar um pouquinho de esperança para o nosso povo, a gente poderia, por exemplo, estabelecer num PGR que é política da empresa a obrigatoriedade de vacinação de todos os funcionários, e aí, estendendo um pouco a pergunta, a gente consegue obrigar os funcionários, colaboradores, a se vacinarem? Eu acho que sim, Flávio, eu acho que deve haver, sim, essa previsão. E eu imagino que para a empresa seja assim, uma previsão muito importante, porque você veja, se inclusive exigir até a prova de que isso aconteceu, né? Entende? Porque caso eventualmente, entende, o empregado ele não se vacine, entende, e adquira, né, seja o contágio da Covid, a empresa tem condições de demonstrar que, primeiro, que se preocupou, que exigiu, né, mas que o descumprimento foi por parte do empregado, entende? Exclusivamente por parte dele. Então, acho sim, acho que é possível prever no PGR, acho que deve ser prevista essa informação no PGR, e a empresa deve ir atrás dessa informação, inclusive. Acho que não custa não exigir a apresentação de carteira de vacinação. Não acho que é uma exigência descabida, nem abusiva. Não entendo que seja. Ótimo. E nessa linha, vocês têm aí experiência na área, existe a possibilidade de se demitir um funcionário que se recusa a se vacinar, ou um funcionário que a gente toma ciência de que não está cumprindo, e aí da nossa área especificamente, não está cumprindo como deveria os protocolos de segurança e de saúde? Se eu posso demitir por justa causa. Sim. Eu entendo que sim, com certeza. Eu até falei isso em um dos meus slides. Não basta só a empresa estabelecer quais são as regras. Regra que não é cumprida, que se descumpriu, o empregador não fez nada, é a mesma coisa que não existe regra, né? Às vezes eu pego ações trabalhistas que tem lá o empregador não aplicou a justa causa, mandou embora, a pessoa entra com uma ação trabalhista e ele fala, não, mas eu tinha motivo para ele mandar embora por justa causa. Aí o juiz fala assim, pô, mas não fez, não mandou, então tá... na verdade, você cria a norma, mas o que você tem vamos supor, dentro da empresa, aquilo que você dissemina, é que qualquer um faz o que quer, né? Então, sim, eu acho que precisa advertir, precisa, se for o caso, demitir por justa causa, bem fundamentado, acompanhado, e isso gerar prova para uma eventual ação trabalhista, sim. Bom, eu tenho mais uma pergunta, ainda novamente abro aqui para o pessoal mandar suas perguntas. Eu acho que um dos desafios aqui no nosso segmento de saúde, beleza e bem-estar no franchising, né, é a questão, e é um ponto que o Paulo comentou, todos, franqueadora e franqueados precisam ter os seus respectivos PGRs, né, e a importância da gente ter isso, porque uma das premissas, né, das bases da franquia é você ter a padronização, a uniformização de procedimentos. É como casar esses programas, né, de franqueadora com seus franqueados, e até que ponto a franqueadora poderia ser responsabilizada, se vocês já viram isso, até que ponto uma franqueadora pode ser responsabilizada por um mau programa, vamos dizer assim, porque a gente talvez não possa falar de PGR ainda, mas por um mau programa realizado e conduzido por um franqueado. Então, vamos lá. Eu vou começar, depois você complementa. Pode ser? Pode. Então tá. Bom, eu acho assim, primeiro que o PGR, né, de acordo com a NR1, ele é feito por estabelecimento,
né? Então, assim, o franqueador, ele não tem que prever, ele não tem que mapear, descrever todos os riscos dos ambientes de trabalho dos franqueados. Isso é feito por estabelecimento. Então, claro que o franqueado, ele é que vai fazer o mapeamento, a descrição, a avaliação, vai montar o inventário de risco do seu estabelecimento. Agora, eu acho que convém, claro, né, que o franqueador, ele trace algumas diretrizes, determine algumas diretrizes deve haver. Eu acho que nos instrumentos contratuais deve haver ali um mínimo de obrigações, as obrigações básicas, os princípios, as coisas mais, as diretrizes, os parâmetros que devem ser observados pelos franqueados. Isso acho que tem que ser exigido, tem que ser cobrado por uma questão, como você disse, né, Flávia, de padronização, de harmonização, para que você tenha uma rede, na verdade, né, de verdade, uma rede de verdade, né, que todos observem as normas. Então, eu acho que, assim, aspectos gerais, padronização, princípios, isso deve estar nos contratos. Agora, não é possível você responsabilizar um franqueador por eventuais desvios ou falta de avaliação de um risco que diz respeito apenas ao ambiente de trabalho daquele franqueado, porque o PGR tem que ser feito por estabelecimento. Eu nem tenho o que complementar, porque ele falou tudo. Muito bom. Bem, pessoal, a gente está aqui ainda com 7 minutinhos para o fim. Queria saber se alguém mais tem algum comentário adicional, alguma dúvida. Agora é a hora, gente. Querem abrir os microfones aí para as palavras finais? Dani, Thaís, vocês querem fazer algum comentário? Eu achei excelente todas as contribuições, eu estava aqui, né, anotando. Eu vi também que a BF já disponibilizou para a gente a apresentação, são pontos relevantes que às vezes o dia a dia acaba não trazendo essa ótica, e são até soluções algumas, né, se me permitam, que a gente consegue implantar, não é nada complexo. Eu acho que é uma questão até da gente literalmente trazer o assunto para a gente se propor a realizar. Então, eu que tenho um pouco não tenho tanta familiaridade, queria dizer que eu entendi tudo, e isso é muito positivo, né? Vocês foram muito, né, didáticos na explicação, muito objetivos, e eu gostei bastante de poder absorver esse conteúdo e entender isso de uma maneira, né? É complexo, sim, a gente sabe, mas existem maneiras da gente demonstrar que a gente se preocupou e que a gente tem boa fé, por mais que as leis não sejam, né? Eu sempre brinco, eu falo, não é 1 mais 1, né? Tudo é variável, mas se a gente está se precavendo, a gente está demonstrando a nossa boa fé, a nossa intenção, tudo é válido, né? Então, eu queria dizer para vocês que eu achei o conteúdo, assim, realmente que trouxe essa mentalidade, né? E é bom a gente ter sempre a ótica de vocês trazendo isso para a gente no dia a dia, porque senão o dia a dia acaba tomando a nossa cabeça de outros assuntos, né? Então, muito obrigada, Paulo e Karen, por trazer isso para a gente, e a doutora Flávia também, né, que teve perguntas excelentes. Eu acho que a mensagem aqui também, eu achei que foi super claro, e foi muito esclarecedor. Mas uma mensagem aqui que eu acho que foi muito importante é como a gente deve trabalhar preventivamente e a avaliação que a gente deve fazer, porque isso demanda um investimento, né? Existe uma complexidade aí para você preparar esse programa de gerenciamento de risco, não é uma coisa necessariamente simples, né? Acredito que na nossa área a gente até esteja mais acostumado a trabalhar com protocolos, né, mais rígidos do que talvez alguns outros segmentos, mas muito da avaliação que a gente tem que fazer, qual é o custo-benefício em eu ser preventivo versus eu responder por ações não só do empregado, mas também, como a Karen falou, até do próprio INSS, né? Eu até não sabia disso, achei interessante esse ponto que vocês trouxeram. E assim, que os documentos eles não são enfeites, né? Eles vão ser relevantes para servirem de provas para vocês, né, atenuarem ou se eximirem de responsabilidade em determinadas situações. Então, acho que essa é a mensagem aí principal também. Eu achei que foi muito legal mesmo. Dani, quer falar?
Eu queria complementar tudo isso que tu e a Thaís falaram, realmente ficou muito didático toda a nossa conversa, e levantar mais um ponto, né, que toda essa transformação que está acontecendo não tem a ver só com Covid, tem a ver com um novo formato de fazer esse controle preventivo, mas eu também trago um pouco da LGPD que está vindo aí e todas essas outras coisas que virão com essa mudança de comportamento das empresas também. Eu entendo que ter uma ação estruturada, preventiva, dentro de um programa de excelência pode ser, sim, um diferencial competitivo da franqueadora, porque isso tudo é transferência de know-how. Então, um franqueado, quando ele pensa em entrar para uma rede, ele ter conhecimento de que numa rede ele vai ter tudo isso estruturado, com as melhores práticas compartilhadas. Eu trouxe o selo de excelência porque eu uso todas essas aderências, né? Quando o franqueado adere a um programa desse, aos nossos POPs todos, a gente checa no programa de excelência da DEFIL. Então, tudo isso é transferência de know-how e isso agrega valor para o nosso negócio enquanto franqueadora. Para a gente não ver só, eu quis falar isso tudo, gente, resumo, para que a gente não veja só como mais uma coisa para ter que cumprir, mais uma coisa chata para ter que fazer. Não, isso tudo faz parte hoje do nosso negócio e vai fazer cada vez mais daqui para frente, porque o mundo está se transformando e os nossos negócios eles vão ter que ter outras competências. Vira um diferencial competitivo, né, Dani? Eu acho que esse é o ponto. É um diferencial competitivo. Eu achei muito interessante, só para finalizar a tua fala, da comparação com a LGPD, porque o Paulo falando sobre o PGR, eu vi várias semelhanças ali na lógica de mapeamento do risco, de registro daquele risco, da elaboração de um plano de ação. Então, assim, esses procedimentos aí que têm sido introduzidos no nosso ordenamento jurídico, eles muito para como a gente conhecer melhor a nossa empresa, para a gente poder enxergar quais são os riscos, aonde a gente tem que mexer, o que a gente tem que fazer e deixar isso documentado, né? Eu acho que ficou sempre tudo muito solto e está muito relacionado mesmo à governança e é diferencial competitivo sem dúvida nenhuma. Bom, Paulo, Karen, novamente gostaria de agradecer aí pela generosidade no compartilhamento dessas informações. Eu também aprendi pra caramba, adorei, achei muito didático, acho que foi uma super apresentação aí de vocês. Foi um prazer enorme contar com vocês aqui hoje. Aos meus amigos da comissão, também agradeço a presença, aos nossos participantes, queridos participantes, esse evento foi feito para vocês e a gente conta com o apoio e a participação de vocês nos próximos eventos. Dani, Thaís, vocês querem finalizar? Flávia, vai ficar gravado isso? Está gravado, está sendo gravado. Tá, e vai ser disponibilizado para os associados, como, onde? Eu já quero colocar minha equipe inteira para assistir. Tem que ver aqui com o pessoal da BF, Dani. E também a BF pediu para avisar que a gente vai colocar o QR Code para o pessoal, depois que está assistindo aqui, avaliar o evento. Não sei se tem alguém da BF para dizer sobre onde vai estar a apresentação. A gravação das comissões a gente não está deixando em aberto. Eu vou checar com a diretoria e volto com vocês, tá bom? Mas olha só, a gente pode também pensar do material, se for possível, a gente colocar isso como um conteúdo para os associados, mas depois a gente avalia isso com o Paulo e com a Karen, inclusive colocando os contatos de vocês ali, né, como os elaboradores desse material, e caso alguém tenha alguma dúvida ou queira se aprofundar melhor no assunto, já ter ali o contato de vocês, e aí depois a gente esquematiza isso tudo, podem deixar, e quem está aqui, se puder avaliar o evento, está no chat da avaliação. Legal, obrigada.
Então é isso, Ok, pessoal. então, pessoal, bom dia aí a todos. Nós agradecemos, né, o convite e a receptividade de vocês, tá? A gente se sentiu muito bem, foi tudo muito bacana para nós também. Muito obrigado. Obrigada, gente, foi muito bom mesmo, e a gente fica à disposição de vocês, quando vocês precisarem, pode nos contatar, estamos aqui, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, grande parabéns, abraço. um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.